Bom dia, meu nome é Manuele, eu sou da turma de automação 610 e hoje eu vim apresentar dois experimentos sobre os assuntos de MHS e oscilações. Para começar, é preciso entender alguns conceitos. Então, o que são ondas? Uma onda é uma perturbação, um sinal, que se propaga através de um meio e transfere energia, mas não transfere matéria. Ela tanto é resultante da propagação do movimento oscilatório, quanto também resulta em oscilações pelo seu caminho. Então, é um caminho bidirecional. As ondas podem ser classificadas quanto a propagação, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Elas podem ser classificadas quanto a direção de perturbação, ou seja, elas podem ser transversais. A direção de perturbação é perpendicular ao movimento em si feito para ser direcionada a onda, e longitudinais, que a direção e a propagação do movimento em si são paralelos. E também quanto à natureza de propagação. Elas podem ser ondas mecânicas, ou seja, elas viajam em um meio, se propagam por um meio, ou podem ser ondas eletromagnéticas, ou seja, elas não viajam em um meio, elas viajam no vácuo, como a luz e as ondas de rádio. As ondas têm comportamentos específicos que determinam certas características e propriedades. Ela tem o seu ponto inicial zero, que também é o ponto de equilíbrio dela. O seu ponto mais alto é chamado de crista e o mais baixo é chamado de vale. E no meio fica o ponto de equilíbrio, ponto zero. Entre uma crista e um vale, há um movimento sendo feito. Essa crista e esse vale representam o movimento. As ondas se propagam, ou seja, tendem a se repetir por tempo, em um determinado espaço de tempo. Chamamos de período a quantidade de tempo que se demora para repetir o movimento uma vez, ou seja, o tempo que demora para percorrer duas cristas. É o que chama de período, é o ciclo de uma oscilação. Tem amplitude, que a partir do ponto de equilíbrio é o ponto máximo que a partícula consegue se movimentar. No conceito de frequência, você quer saber quantas vezes por segundo uma crista passa por um ponto. Ela é inversamente proporcional ao período. A gente pode dizer que ela é o número de ciclos por unidade de tempo, por segundo, por exemplo. E o período é um ciclo em si, ou seja, tem um movimento, é um período. A quantidade de vezes que ele se repete é a frequência. Também há o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas. É relacionado com a frequência, porque quanto maior o comprimento de onda, menor será a sequência e vice-versa. Como a onda é mais larga, o número de ciclo que cabe em um determinado tempo diminui. Ao multiplicar a frequência pelo comprimento de onda, a gente pode descobrir a velocidade da onda. Também é possível que as ondas, em diferentes sentidos e direções, se interfiram. Quando as cristas de duas ondas se coincidem perfeitamente, dizemos que elas estão em fase. E ocorre uma interferência construtiva, ou seja, suas amplitudes somam. Do contrário, elas estão fora de fase e suas amplitudes anulam. E por fim, tem como identificar características no modo que as ondas se propagam. Tem a reflexão, que a onda muda de direção mediante alguma superfície. Tem a refração, que a onda muda de direção e velocidade ao passar de um meio para o outro. Tem a difração, que a onda mantém a direção, contornando obstáculos. E a ressonância, que também é outro fenômeno importante, que fala sobre a amplificação da amplitude de oscilações. Então, quando a gente tem um corpo e a gente desloca ele dessa posição de repouso e solta, caso ele esteja sujeito a um restaurador, que é um ponto fixo, que vai tender a manter ele em equilíbrio, teremos um movimento oscilatório. Quando a oscilação ocorre em torno de uma posição de equilíbrio, chamamos esse movimento específico a trajetória de movimento harmônico simples, MHS. Esse movimento ocorre pela variação da energia cinética e energia potencial do sistema. Existe uma força que direciona o corpo a uma posição de equilíbrio, que é a força restauradora. O pêndulo simples é um exemplo de MHS. É um corpo preso a uma extremidade de um fio, que tem um ponto de apoio fixo. Ao deslocar a massa, ocorre uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio. Isso pode ser calculado através do período T, onde T é igual a 2π raiz de L sobre G, onde T é o período em segundos, L é o comprimento do fio em metros e G é a aceleração da gravidade em metros por segundo quadrado. E com a frequência também a gente pode descobrir pelo inverso, que a frequência é a inversa do período. Então, sobre os experimentos. O primeiro experimento a ser apresentado é a visualização das ondas sonoras na água. A onda sonora ela é propagada pela variação de pressão, qualquer meio que ela esteja. E essa variação de pressão fez com que as ondas se interagissem construtivamente ou destrutivamente e formaram padrões visíveis na água. Graças às características moleculares da própria água, os comprimentos de onda mais longos são associados às frequências mais baixas, eles são menos absorvidos na água. Então, é mais perceptível as frequências mais baixas.
Também é possível observar que conforme o experimento foi passando, as partículas da água foram ficando mais agitadas, até não ser mais visível essa variação, né? A agitação da água. O segundo experimento feito foi de manipular a frequência do som por meio de copos com água. O que explica isso é o fenômeno da ressonância, que fala sobre a coincidência da frequência externa, de meio externo, com a frequência de vibração do próprio corpo. Com isso, pela interação construtiva que ocorre das ondas, a amplitude é aumentada e o som se torna mais perceptível. As notas musicais, no geral, são associadas a frequências específicas de som. Então, ao adicionar ou retirar a água, a gente está mudando as condições de ressonância e assim alterando a frequência. E podendo tirar o som que quiser dali. Esse foi o trabalho sobre as experiências englobando os assuntos que foram dados em sala de aula. Muito obrigada pela atenção.